Seja muito bem-vinda ao podcast que eu amo de hoje, o podcast Eu Me Amo com 2 M's. E eu vim falar com você hoje de um assunto que as pessoas vêm me pedindo bastante. É uma dor da maioria das pessoas e por lidar muito bem com isso, eu trouxe esse assunto aqui com você. Vou explanar um pouco mais, vou abrir um pouco mais essa caixa preta e falar sobre desânimo, sobre vontade de desistir, sobre começar e parar e não começar e terminar de fazer as coisas. A maioria das pessoas que eu convivo, que eu conheço, e hoje a gente convive com centenas, milhares de pessoas diariamente por conta do nosso trabalho e também nas redes sociais, e essa é uma dor. Na verdade, não é que essa é uma dor, isso é um questionamento, uma dificuldade de lidar de muitas dessas pessoas. Nós estamos numa era, numa geração de pessoas que não são persistentes e determinadas o suficiente para realizar os próprios sonhos, para realizar os próprios objetivos, as próprias conquistas. E aí, sempre que eu me pego refletindo sobre a vida, sobre o que a gente anda vivendo, até para lidar com outras pessoas, lidar comigo mesma e falar um pouco mais sobre isso, eu fico pensando o porquê será que as coisas acontecem. E às vezes eu chego a algumas respostas que são bem plausíveis e que fazem grande diferença. Inclusive, eu acho que essa é uma das minhas maiores habilidades, os maiores dons que Deus me deu, que é da reflexão. Muito pelo temperamento, pela personalidade, já falei para vocês que o temperamento contribui, mas de ir além, de olhar além do que os olhos podem ver, o que está por trás daquilo. E muitas pessoas têm dificuldade nessa profundidade, de aprofundar um pouco mais, de olhar um pouco mais além do que está vendo. E por isso que o podcast que eu amo existe, por isso que eu estou aqui compartilhando sempre com vocês boas práticas, bons pensamentos, boas ações e bons comportamentos para que você vá colhendo bons resultados na sua vida, resultados positivos dessas ações, desses pensamentos, desses comportamentos. E eu venho acompanhando, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de crescimento, de realização, de conquistas, de buscar algo na vida, o quão as pessoas estão menos persistentes, o quão as pessoas estão menos determinadas, o quão as pessoas estão menos firmes no propósito de continuar, sabe? E eu sempre tive algo muito forte comigo, já contei um pouco da minha história aqui para vocês, que eu sempre almejei coisas na minha vida, desde objetivos, a sonhos, a realizações e conquistas, eu sempre quis coisas. E eu acho que o fato de você ter sempre um objetivo muito claro, um sonho a ser realizado, uma conquista que você deseja, faz com que você se coloque em movimento, faz com que você se permaneça em movimento. Ao mesmo tempo que algumas pessoas parecem que nem querem tanto assim uma coisa, porque não colocam energia suficiente, porque não colocam gás suficiente até conquistar. E aí eu fico no impasse pensando, será que essa pessoa queria mesmo? Será que você queria mesmo tanto aquilo que você disse que queria porque você desistiu? Ou porque você não coloca energia suficiente? Ou porque você simplesmente não se sacrifica ou você não se arrisca o suficiente até conseguir aquele algo? Não sei se você tem percebido isso, não sei se você vive isso ou se você vive o contrário disso. Vamos falar sobre isso no dia de hoje. Vamos falar sobre o quão você está disposta ou disposto ou não a arriscar, a colocar energia, a investir tempo, a investir conhecimento, a abrir mão de outras coisas por aquilo que você tem de objetivo, por aquilo que você pode alcançar, por aquilo que pode mudar a sua vida. E você sabe que eu sou uma grande fã de crescimento, de melhoria. Eu acho que Deus não fez a gente à toa, eu acho que a gente não está aqui para poucas coisas. E eu não estou falando de coisas materiais somente, mas sim da mensagem que você pode deixar no mundo, do quanto você pode marcar a vida de outras pessoas. E eu vejo essa grande dificuldade da maioria de continuar, de persistir. Uma das coisas que eu ando reparado, e até uma palavra que não é muito comum as pessoas usarem, ela foi se perdendo no tempo, mas que antigamente usava bastante, que é bril. Se a gente fosse medir, talvez você não saiba o que é bril, mas bril é aquela coisa que é quase como
questão de honra fazer algo, eu disse que eu ia fazer, tem muito a ver com honrar a sua palavra, tem muito a ver com eu assumir esse compromisso e vou cumprir. E lá atrás, antes da nossa geração, um pouquinho para trás, na história, na tradição, era muito mais comum que as pessoas se importassem, por exemplo, com a palavra que deu, com o compromisso que firmou, com ter que cumprir porque falou para outra pessoa que ia fazer, do que agora. Na grande maioria, principalmente da nossa geração para frente, a maioria das pessoas estão pouco preocupadas com palavra, com honra, com lealdade, com brio. E eu queria começar o podcast de hoje te perguntando, se a gente fosse medir o seu brio, aquela energia, aquela vontade de fazer dar certo, de cumprir com algo que você falou, a gente teria uma boa nota para isso? Se a gente fosse medir o quão você está disposta ou disposto hoje a colocar energia para conquistar o que você deseja na sua vida, essa nota seria alta, ela seria mediana ou ela seria baixa ainda? E eu percebo que isso foi se perdendo ao longo do tempo e é algo que eu e o Ever, a gente tenta ao máximo manter. A gente até fala que nós somos jovens com almas de velhos e às vezes a coluna também, dependendo do dia. Por quê? Eu não sei se vocês estão acompanhando essa transformação, se vocês estão vivendo essa transformação. Eu imagino que por você estar aqui, buscando conhecimento, querendo se desenvolver, você viva pouco isso e você vai se entender, você vai se enxergar nesse caminho comigo. Mas parece que ao longo do tempo, parece não, isso é real, algumas coisas foram se perdendo e eu e o Ever, a gente tem esse cuidado de fazer com que isso, na nossa vida, quanto família, quanto casal, seja alimentado para que não seja mais assim. Hoje é muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa que começa uma tarefa e termina. É muito difícil você ver uma pessoa que falou que ia fazer algo, fazer de fato. É muito difícil você ver uma pessoa que diz que tinha um sonho a ser realizado ou um grande objetivo, que conquistou, mas que conquistou naquele determinado período, com aquela alegria de fazer isso. A maioria das pessoas está desistindo, a maioria das pessoas está parando, a maioria das pessoas está deixando com que os obstáculos sejam maiores do que a própria vontade de fazer algo, do que o próprio desejo de realizar alguma coisa. Eu tenho uma mentalidade um pouco diferente, você vai conhecendo um pouco mais do Ever, e talvez você já conheça, tem uma mentalidade diferente, e o que nos sustenta é isso, é essa mentalidade. Hoje nós convivemos, graças a Deus, com pessoas que estão em níveis que a gente nem imaginava que conviveria tão cedo, sabe? Tanto de realização profissional, realização pessoal, de serem pessoas reconhecidas, de serem pessoas que contribuem na mudança de uma geração, que geram o valor de fato numa geração e fazem com que essas outras pessoas vivam vidas melhores. E o que a gente percebe nessas pessoas é o padrão mental. O que difere essas pessoas que conseguem das pessoas que não conseguem, o que diferem essas pessoas que dão certo das que ainda não deram certo, muito é o padrão mental. Os hábitos influenciam, com certeza, as ações e os comportamentos também, mas muito do que direciona tudo isso é o padrão mental que essa pessoa tem. E se você observar, se você conviver com pessoas que vivem realidades um pouco diferentes da sua, seja, por exemplo, você quer emagrecer e você convive com uma pessoa que emagreceu 20 quilos, você convive uma semana com ela, você vai perceber que tem coisas que ela pensa que é diferente de você. Você vai perceber que tem coisas que ela faz que é muito diferente do que você faria. E, naturalmente, a tendência que você está convivendo, você seja influenciada por aquilo ou você influencie, dependendo de quem é o influenciado e quem é o influenciador da relação. Agora, isso serve para tudo na nossa vida. Por exemplo, se você convive com uma pessoa que vê o casamento, que vive o casamento de forma diferente, você vai perceber que o seu jeito de ver e viver casamento, para aquele resultado, não funciona. Aí você vai começar a falar, nossa, que legal, essa pessoa pensa assim, ela faz isso, ela faz assado. Da mesma forma para crescimento na carreira, para realização profissional. Se você conviver com pessoas que estão em níveis mais altos que o seu, você vai perceber que elas pensam diferente. Que elas não perdem tanto tempo com o problema como você pensa, e não quer dizer que elas não tenham problema, mas que a forma como elas lidam, como elas se posicionam diante disso é completamente diferente.
você vai perceber que o modelo mental é diferente. Ela pensa sobre aquilo de um jeito que talvez você nunca tenha imaginado. Só que qual é a grande boa notícia de tudo isso? Isso pode ser moldado. Isso pode ser modelado. Isso pode ser aprendido. Você pode ter acesso a esses pensamentos, esses comportamentos, modelar, replicar na sua vida se você quiser ter resultados parecidos. Já comecei o podcast de hoje com boas notícias, né? Ou seja, dá para você também. Agora vamos voltar um pouquinho mais no assunto e falar o porquê que será que essas coisas acontecem. O porquê que você desanima toda hora, o porquê você começa e para, porquê você não é persistente o suficiente, o que está faltando, qual é esse alicerce, qual é essa base que você vai sustentar toda essa mudança de vida, toda essa melhoria que você busca para a sua vida. E pode ser que você nunca tenha sido ensinada a pensar assim. Pode ser que o que você viva hoje é só reflexo do que as pessoas ao seu redor ou antes de você viveram e você esteja repetindo ciclos, repetindo ciclos, repetindo ciclos. E uma das coisas que eu mais defendo e que a gente mais defende, eu e o Ever quanto casal, e que a gente leva para as nossas alunas é: você pode quebrar os ciclos que se repetem na sua vida. Você não precisa viver as mesmas coisas. Você não precisa ter os mesmos resultados, você pode ter uma vida diferente, você pode ter resultados diferentes. E o que é quebrar esse ciclo? É tomar decisões. Decisões na sua vida para qualquer área que seja para casamento, seja para vida pessoal, seja para autoestima, seja profissionalmente, seja de riqueza ou de pobreza, você toma uma decisão: eu vou quebrar esse ciclo de pobreza da minha família. O como você vai fazer isso, existem diversas formas. Mas tudo isso vai começar na decisão que você precisa tomar. Eu e o Ever, quanto casal, a gente tomou e a gente toma diariamente decisões para o nosso futuro, para a nossa família, ainda não tendo filhos, já pensando como vai ser. A gente, alguns anos atrás, tomou a decisão de encerrar o ciclo de pobreza da nossa família. Nós não viemos de uma família rica, mas uma família rica vai vir de nós. Nós não viemos de uma família onde os casamentos tiveram muito sucesso e é aquela coisa que você olha e fala: nossa, dá vontade, é admirável, é isso, eu tenho um exemplo. Não, mas nós decidimos que bons casamentos vão vir a partir da gente. E isso também será uma decisão das próximas gerações dos nossos filhos, se eles vão querer repetir esses ciclos positivos ou se eles vão querer mudar também. Mas o nosso papel a gente está fazendo. E por que eu estou falando um pouco mais sobre isso? Porque tem coisas que precisam estar bem resolvidas, ou pelo menos que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso, para que você tenha um caminho, uma direção e uma base de onde você vai partir na sua vida. Eu não sei o porquê exatamente você caiu nesse podcast de hoje, o porquê de você estar ouvindo nesse dia. O que eu sei é que eu estou aqui de todo coração dizendo: olha, dá para ser diferente. Não é porque você viveu uma coisa até aqui que você tem que continuar vivendo para o resto da vida. Você pode ter uma vida diferente. Você pode quebrar os ciclos repetitivos da sua vida. E você percebe como eu falo com entusiasmo e o meu entusiasmo é diferente do entusiasmo do meu marido, porque ele estaria o quê? Ele estaria em cima dessa mesa, batendo na mesa, porque ele é uma pessoa, personalidade diferente, né? Ele é essa pessoa que ele demonstra assim: eu estou entusiasmado, eu quero te convencer disso, eu quero te mostrar que isso é bom, mas do meu jeito, da minha personalidade. Não espere que eu suba em cima da mesa. Mas enfim. Ah, gente, vocês repararam como eu falo do meu marido, né? É que eu sou muito apaixonada. Eu admiro muito, eu amo muito. É muito gostoso, muito bom. Espero que vocês vivam algo assim. Voltando ao assunto, na verdade esse é o assunto também. Mas voltando ao assunto, eu fico intrigada quando eu ouço: ai, desanimei, não sei se eu quero tanto. E eu fico intrigada mesmo, eu fico pensando: o que leva uma pessoa a desistir de algo que pode mudar a vida dela? O que leva uma pessoa a não enfrentar o desânimo sabendo que se passasse um pouquinho mais por ele, teria resultado diferente, viveria melhor, conquistaria aquilo que tanto deseja? O que está fazendo com que as pessoas não consigam cumprir a própria palavra para elas mesmas? O que está fazendo com que as pessoas
Digam, eu vou fazer isso, e na primeira oportunidade não façam. E aí eu pergunto, será que é só um desânimo? Será que é só porque as pessoas estão vivendo baseadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, no que estão sentindo? Ou é porque está faltando aquela base de valores, aquela base de crenças positivas, aquela base de sustentação para que todo o resto faça sentido? E eu acredito que são as duas coisas, é um pouco de cada. Mas que, se você na sua vida não definir o que você quiser para ela, não definir que tipo de ser humano você quer ser, quais serão as suas crenças, o que você vai viver a partir de agora, no que você vai acreditar, o que você vai defender, o que você quer para sua família, as pessoas vão definir isso por você. As pessoas vão determinar isso por você. E você vai viver conforme as pessoas querem que você viva. E é uma das maiores frustrações que um ser humano pode ter, é uma das maiores angústias que o ser humano pode viver. Viver conforme outras pessoas querem que você viva e não viver aquilo que você acredita de fato. E você deve se questionar, o que eu vivo é porque eu acredito ou é porque outras pessoas estão me influenciando para que eu viva? O que faz você fazer um combinado com você mesmo e não cumprir? O que faz você dizer para você mesma que você iria na academia todos os dias tal horário e não ir? O que faz você mesma abrir mão de coisas quando é para você e quando é para outras pessoas você fazer com maestria? Porque nada é à toa, tudo tem uma explicação, não é mesmo? O que faz? O que está faltando para que você passe a fazer? O que está faltando para que você passe a concluir coisas, a cumprir combinados, a assumir compromissos e cumprir? Porque a maioria das pessoas não pensa sobre isso. E isso é uma construção. Se você não foi ensinada sobre valores, sobre aquilo que você deve defender ou aquilo que você não vai abrir mão, por que você não está indo atrás de aprender? Por que você não está definindo? Por que você não está se importando? Afinal de contas, isso faz diferença. A gente tem alguns valores, e eu vou citar alguns valores muito importantes para nós, quanto casal, quanto família e quanto empresa, que norteiam todas as decisões que a gente toma na nossa vida, ou a maior parte delas, dependendo da área. Então, é claro que, por exemplo, alguns valores na empresa serão diferentes dos valores do meu casamento, ok? Então, alguns valores para nós. Primeiro, Deus é o primeiro maior deles. Segundo é o casamento. O casamento não vem acima da empresa, o casamento não vem acima da nossa família, nossos parentes, o casamento não vem acima, inclusive, dos nossos filhos que a gente ainda não tem. Talvez isso seja um pouquinho polêmico, a gente pode falar disso em outro momento. O casamento é o nosso segundo valor principal. Terceiro, algo que importa bastante para a gente: família. Família é um valor. Quarto, trabalho. Porque trabalho vai sustentar todo o resto, vai dar dignidade, vai dar porquê, vai dar propósito, vai dar sentido, vai ajudar outras pessoas, vai impactar. Dentro do trabalho, a gente tem alguns outros valores que norteiam as nossas decisões, principalmente na empresa, por exemplo. Uma delas é congruência. E conforme a gente vai convivendo com outras pessoas que empreendem, que são empresários, que vivem algo parecido com a gente dá de encontro, é muito doido, a gente dá de encontro com pessoas que não vivem esse mesmo valor que a gente, e a gente tem que entender que essas pessoas não vivem, mas que ferem um valor que é nosso, e entender até que ponto a gente segue com essas pessoas ou não, ou até que ponto essas pessoas vão seguir influenciando, ou a gente vai influenciar essas pessoas. Um deles é congruência. Congruência nada mais é do que falar daquilo que você vive e viver aquilo que você fala. Então, não adianta eu vir aqui falar uma coisa para você e não estar me esforçando diariamente para viver aquilo, ou não estar vivendo aquilo. Não adianta você chegar para um cliente e falar uma coisa e não viver. Não adianta você chegar para o seu marido e falar uma coisa e não viver. Não adianta. Não adianta para quem? Para quem tem congruência como valor. Porque a maioria das pessoas não tem congruência como valor. A maioria das pessoas está falando e não está vivendo aquilo que fala. Que é o que vocês veem por aí, muito na rede social. Vocês falam, ai meu Deus, essa pessoa não era nada do que eu imaginava. Essa pessoa não... ela vende, por exemplo, ela vende estética. E ela não pratica a estética. A gente fala dos valores da empresa. Inclusive, por isso que um dos valores da nossa empresa é congruência. Se você trabalha com estética, estética importa. Como você vai dizer para um cliente
que estética é importante, que é algo que muda vidas, que transforma vidas, que melhora, que faz isso de benefício, se você não vive aquilo? Faz o menor sentido. Da mesma forma, por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês, com as minhas alunas, uma aula sobre enriquecimento, sobre dinheiro, sobre crescimento na carreira, e eu não vivi crescimento na carreira, eu vou ser uma impostora. Então, eu falo daquilo que eu vivi. Outro valor que a gente tem que é muito importante, honra. E o mais bacana, eu e o Ever, a gente foi moldando isso juntos, tá? A gente foi definindo isso juntos, que a gente levaria para nossa vida. E é claro que a gente tem os nossos valores quanto casal e tem os pessoais também, aquilo que muda talvez só a ordem. Honra para nós é cumprir a palavra. Se eu falei que faria, eu faço, custe o que custar. Às vezes eu vou com dor, às vezes eu vou estar sem querer estar, às vezes eu vou com desânimo mesmo, às vezes eu vou triste, mas se eu falei que faria, eu faço. Qual é a possibilidade desse valor ser quebrado? Algo que não dependa exclusivamente da minha vontade. Então, que seja impossibilitante, sabe? Aquela coisa que não depende da nossa disposição em cumprir essa palavra. Honra pro Ever é muito importante. Muito. Para nós eu aprendi isso com ele, mas para ele é ainda mais. Então, se você fez um combinado com alguém, você não quebra esse combinado. E sabe o que é bacana quando a gente começa a falar dessas coisas? É que as coisas não começam grandes, elas começam pequeno. E elas começam a dar errado pequeno também. Tanto dar certo quanto dar errado. Quando você quer começar a construir a sua base de valores, quando você quer começar a construir uma vida diferente, construir resultados diferentes na sua vida, você não vai começar fazendo grandes coisas. Você não vai começar com grandes passos. São nos pequenos passos que isso vai sendo construído. Então, por exemplo, tem como eu só honrar a minha palavra cumprindo o contrato que eu assinei? Tem. Mas quando eu reforço que honra é importante para mim? Quando eu cumpro a minha palavra nas coisas pequenininhas. Então, eu falei que eu ia e eu vou. Eu assumi o compromisso, eu cumpro. Quando, por exemplo, congruência é um valor importante para mim, é só quando eu estou fazendo coisas maiores? Não, nas coisas menores também. Então, se eu venho aqui num podcast e falo algo para você, tenha certeza que eu estou buscando viver isso na minha vida, que eu já vivo há algum tempo. E que eu reforço isso dia após dia, porque isso é um valor para mim. E aí eu te pergunto, quais são os seus valores, primeiro, na sua vida? Elenque por ordem de valores, o que vem primeiro, o que não é inegociável, aquilo que barrou aqui, cai todo o resto. Segundo, o que vem depois disso. Terceiro, e depois disso. E quarto, depois disso. Primeiro você define os seus valores gerais, depois você define o que vai dar sustentação a isso. E ao longo do tempo, isso foi sendo perdido nas gerações anteriores. Claro, tem muita dor envolvida, tem muito processo de sofrimento. As nossas mães, por exemplo, podem ter passado por coisas muito difíceis e passaram. Os nossos pais também podem nunca ter aprendido sobre isso, então estão só repetindo ciclos. Mas lembra, o ciclo pode acabar em você, ele pode parar em você, você não precisa continuar repetindo. Eu não quero que você sobreviva. Eu não desejo que as pessoas que estão aqui me ouvindo ou me vendo, que as pessoas que me cercam sobrevivam. Eu desejo que elas vivam. Que cada passo que elas deem seja em direção ao que elas desejam, que elas acreditam, que seja bom acima de tudo. Que seja por escolha e não porque a vida definiu que seria assim, as outras pessoas definiram que seria assim. E Bruna, você começou esse podcast falando sobre desânimo, começar e parar. Eu não consigo dar diquinhas ou dar hackzinhos de dia a dia somente sem fazer com que você reflita nas coisas mais importantes e com mais profundidade. Desculpa, essa sou eu. Se você vem para esse podcast esperando ouvir 3 dicas para não sei o quê, não é aqui. Eu não quero só isso com você. Eu não quero só isso de você para você. Eu quero te dar substrato, eu quero te dar insumo para que você passe a pensar com a sua cabeça, para que você defina. Eu quero te dar sementes e essas sementes brotem ao longo do tempo. Eu não quero que isso finalize aqui. Eu quero que daqui a alguns anos você lembre de algo que eu falei. Porque vai fazer sentido e você fala, nossa, eu ouvi isso há tanto tempo.
É uma sementinha que a gente está plantando hoje que vai brotar e talvez não brote amanhã, mas brote daqui 1 ano, 2 anos. Eu não quero gerar valor na sua vida de uma forma superficial. Porque na minha vida, as mudanças que aconteceram na minha vida, elas não foram superficiais, porque senão elas já teriam desmoronado. Foram mudanças mais profundas, onde eu precisei limpar o terreno, lembra? Precisei limpar esse terreno também. Então, para mim, fazer isso com você faz grande diferença, porque um dia fizeram comigo. E pessoas curadas curam pessoas. Tá, Bruna, agora me dá exemplos no dia a dia de como eu vou fazer isso, como eu vou me tornar uma pessoa mais persistente, como eu vou me tornar uma pessoa com mais brio, como eu vou me tornar uma pessoa mais responsável. Você vai fazer o seguinte: pare de começar e comece a terminar. Primeiro exercício: pare de começar e comece a terminar. Todas as coisas mínimas, e lembra que a gente não muda no grande, a gente muda no pequenininho? Mínima que seja. Começou a lavar uma louça, surgiu alguma coisa na sua casa, que às vezes surge, né? Ou é um filho que está te chamando, ou é o marido que chegou e pediu para você ir no carro, ou é o telefone que tocou, ou é a amiga que te ligou para não sei o quê, enfim. Surgiu qualquer outra coisa, você não vai abandonar a louça lá e voltar no dia seguinte para terminar. Você começou, você vai terminar. É uma coisa urgente que eu preciso sair no meio do caminho? Não importa, você vai voltar o mais rápido possível para concluir aquela ação. Não, Bruna, não era tão urgente, era coisa que eu consegui lidar dali mesmo. Termine. Isso para qualquer coisa. Começou a arrumar o seu guarda-roupa. Eu estou dando exemplo cotidiano que é para ser simples, tá bom? Mas começou a arrumar o seu guarda-roupa, aí no meio do caminho, sabe? Ai, Netflix está me chamando. No sábado à tarde, né? Eu podia estar deitada, dormindo. Nunca durmo de sábado à tarde. Ai, nossa, minha amiga me chamou pra gente ir na padaria comer um negócio diferente. Ai, meu marido falou... Não. Primeiro eu vou terminar de arrumar o meu guarda-roupa. Inclusive, isso faz com que você seja mais eficiente ou faça em menos tempo, tá? Esse exercício. Eu termino e aí eu começo outra atividade. Sabe aquelas pessoas que começam 5, 6 coisas ao mesmo tempo? Ela tem uma ideia aqui, outra ali, outra ali, outra ali, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo? É a pessoa viciada em começar e que odeia terminar. Nunca termina aquilo que começa. Por isso, esse exercício diário de qualquer coisa que você vai começar, você comece a terminar, faz com que você se treine. Lembra que eu falei que a gente é moldável? Que você se treine para aquela habilidade, para aquele recurso que você quer adquirir que você ainda não tem. No caso, terminar. Começou um treino, deu vontade de parar no meio porque aconteceu alguma coisa, tem que ir embora? Não, primeiro eu termino, depois eu vou. Se treine para isso. Outra coisa, Bruna, eu desanimei, agora o que eu faço? Agora você continua mesmo desanimada. Você sabia? Você sabia que você não precisa de ânimo para fazer as coisas? Você sabia que você consegue e é capaz de fazer as coisas mesmo sem ânimo? Mesmo triste, mesmo não querendo fazer, mesmo odiando fazer, você tem essa capacidade de continuar fazendo? É isso. Deixa eu te contar, mulher, dá para fazer mesmo com desânimo, você acredita? Sabe quando você não quer se arrumar? Ai, nossa, não dormi bem essa noite, acordei... Não quero me arrumar hoje, quero colocar um moletom, um tênis, uma legging e um coque no cabelo. Tô desanimada. Ai, não sei, não tô tendo resultado no meu trabalho, cliente não comprou, não tô batendo as vendas, qualquer que seja o motivo. Ai, tô desanimada, não vou me arrumar não. Sabia que dá pra você se arrumar desanimada? Eu tenho certeza que você nunca tinha pensado nisso. Dá pra você fazer coisas com desânimo mesmo. Você não precisa ser movido por ânimo ou movida por ânimo para fazer alguma coisa. Você não precisa ser movida por estímulos o tempo todo para fazer alguma coisa. Quando você tem o quê? Força de compromisso. Quando você honra a sua palavra, quando você cumpre aquilo que você fala. Por isso que eu comecei o podcast falando exatamente sobre isso. Agora, se eu não tenho essa base, eu consigo fazer isso? Não. Se eu não tenho essa base, se eu não tenho um porquê, se eu não tenho os meus valores definidos, eu vou fazer aquilo que me dá vontade a hora que me dá vontade. Eu me torno um bicho. Sabe quem só faz o que quer na hora que quer? Animal. Você já reparou?
O animal, ele quer dormir, ele dorme, ele quer comer, ele come, ele quer fazer xixi, ele faz, ele quer fazer necessidade, ele faz. Não, no tempo dele. Primeiro, a gente tem esse direito? Não tem. Não deve ter. Não é para ter. Não é para ser só gostosinho, não é só para ser a hora que você quer, do jeito que você quer. Não é para ser legal o tempo todo. Ou você acha que todas as coisas que eu faço, ou que a maioria das pessoas que tem a vida que você deseja ter, faz, é só o que quer. Você acha que as pessoas que têm a vida que você deseja só fazem aquilo que elas querem quando elas estão animadas e quando elas acham que é muito legal? Não, não é assim. Vida real. Nossas avós lavavam roupa naquelas... Eram umas tábuas, assim, com uma ondulação, né? Eu não lembro, tem o nome disso. No lago, no rio, na beira do rio, gente, não tinha nem Brastemp, não tinha Samsung que lava e seca, nada disso. Sabe que eu sempre fiz esse exercício comigo, né? Eu sempre fiz o exercício de que se eu estiver muito sem vergonha, eu lembro que minha avó lavava roupa no rio. Não seja movido pelos seus sentimentos, seja movido pelos resultados que você quer, pelas decisões que você tomou, por aquilo que você quer de substancial na sua vida. Então, o que você vai fazer a partir de agora, segundo exercício do podcast de hoje? Eu vou fazer o que, Bruna? O que precisa ser feito, independente daquilo que eu estou sentindo, independente de como eu estou me sentindo. Por quê? Porque não é negociável para mim. Se eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Se eu falei que ia estar lá, eu vou estar. Se eu falei que ia gerar esse resultado, eu vou gerar. Se eu falei que ia cumprir essa tarefa, eu vou cumprir. Por quê? Porque isso é um valor para mim. E aí não dá para você esperar que as pessoas cumpram a palavra delas com você, que as pessoas ajam dessa forma com você, se você nem você age assim com você. Não dá para esperar isso do seu marido, se nenhum dos dois vive compromisso como um valor. Não dá para esperar compromisso de ambas as partes. Não dá para esperar compromisso dele se nem você cumpre os compromissos que assumiu com você mesma. Se você não cumpre os compromissos que você assumiu com você mesma, muito provavelmente os compromissos que você assumiu com ele, com a sua família e com as pessoas que você convive, você não anda cumprindo também. Ai, não, Bruno, eu cumpro. Se você pensar bem, talvez você não cumpra. Talvez você tenha dito no altar para Deus umas coisas que talvez no dia a dia você não faça, não. Talvez você tenha dito para algumas funcionárias ou clientes que você faria acontecer e elas não estão vendo isso, não. Talvez você tenha dito para os seus filhos que seria diferente, que valeria a pena, que isso aconteceria e na prática eles não estão vendo isso, não. Então, quem é que ganha mais com tudo isso? Quem é a maior beneficiada de parar para pensar sobre isso e começar a praticar isso na vida? Você mesma. A maior beneficiada, você mesma. Depois, as pessoas que você ama e convive. Seus resultados. Você não negocia seus sonhos, você não negocia seus objetivos, você não negocia aquilo que vai de você. Você não negocia o ciclo que você vai quebrar na sua vida. Isso é brio, isso é aquela coisa... Eu gostaria que você estivesse dentro de mim para saber como meu coração está agora. Porque o brio, ele dá para ser sentido. É aquilo que você fala, eu vou, eu faço, eu consigo. Se está alinhado com o que Deus quer, menina, vai voar mais ainda. Que Deus vai dar o jeitinho dele, vai te ajudar. Eu vou, eu faço. Eu já passei por coisa pior. Eu já fiz coisa que nem achava que conseguia. Então isso eu também consigo. Não seja a pessoa que é movida por condições. Seja a pessoa que é movida por decisões. Isso vai mudar a sua vida. Você está gostando do podcast que eu amo? Eu espero que sim. Eu conto também que você seja anjo na vida de outras pessoas e compartilhe esse podcast com no mínimo 5 mulheres que você conhece. Envia no aviãozinho, envia no compartilhar, coloca nos seus stories. Se isso te ajuda de alguma forma, não deixe de fazer com que isso chegue até mais pessoas, que isso chegue até mais mulheres que merecem viver assim. Eu poderia estar guardando tudo isso para mim. Minha vida está maravilhosa. Cresce a cada dia, sou realizada, eu poderia estar guardando tudo isso para mim, mas eu escolhi dividir com você, porque eu entendi que não é mais só sobre mim, que quanto mais eu dou, mais eu recebo, e é por isso que eu estou contribuindo na sua vida, que você também seja essa pessoa, que seja canal de graça, canal de contribuição. Eu espero que você compartilhe isso com muita gente, coloque nos seus stories, me marca se você compartilhar nos seus stories também,
vai no meu direct, me conta o que você achou do episódio de hoje, me conta o que você está achando de todos os episódios e a gente se vê por aqui no próximo. Um beijo e até mais!